Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato, aqui nesses vídeos de sexta-feira, que sobem aqui no canal religiosamente toda sexta-feira. É o nosso projeto Biblioteca do Crochê, esse projeto especial que eu estou desenvolvendo para você que quer aprender crochê do zero. Então aqui a gente está nessa primeira fase do projeto, onde eu estou ensinando individualmente a construção dos pontos que eu mais utilizo aqui no meu trabalho, na minha marca Aurora Lunar, que é a minha marca de roupas feitas à mão em crochê aqui na Itália. E eu tô ensinando para vocês, aos poucos, todo este conhecimento. No nosso projeto Biblioteca do Crochê, como eu já falei, volto a frisar, é um projeto para quem está querendo aprender crochê do zero. Então toda semana tem aula subindo aqui no canal. E para você que já sabe fazer crochê, tem receita nova entrando toda semana aqui no canal também. Então, independente de qual é o seu nível de conhecimento, tem conteúdo para todo mundo aqui no canal. E até para você que não é do crochê e quer acompanhar uma vida de uma brasileira aqui na Itália, tem vlog, tem live, tem o nosso podcast. Então a gente está com conteúdo bem variado. E por isso te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, e também sinta-se à vontade para compartilhar com quem vocês acham que possa se interessar por tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Agora vamos lá, vamos de fato iniciar a aula de hoje, que é a aula número 12. Hoje a gente vai aprender aqui na Biblioteca do Crochê a fazer o ponto leque. Vou deixar aqui do lado para vocês o símbolo dele no diagrama, como que vocês vão ver ele representado nas receitas escritas. E aqui eu quero fazer um adendo, porque o ponto leque, ele pode conter uma quantidade variada de pontos altos. Então, basicamente, o ponto leque é composto de, no mínimo, 2 e no máximo aí 3, 4 ou 5 pontos altos, 2 correntinhas ou uma correntinha, e de novo repete a mesma quantidade de pontos altos que foram feitos antes da correntinha, tudo no mesmo ponto de base. Então, basicamente, é aí um apanhado de ponto alto com correntinha no meio, separando um lado do outro, que forma o desenho do leque. Este é um ponto muito tradicional e muito utilizado. Aqui na aula de hoje a gente vai aprender a tecer o ponto leque básico com 2 pontos altos, 2 ou uma correntinha e 2 pontos altos para vocês entenderem o conceito dele, ok? O ponto leque em inglês se chama shell stitch. Então, shell stitch é o nome do ponto leque em inglês. Em italiano, ele se chama punto conchiglia. Punto conchiglia é o ponto leque em italiano, então fica aí mais esse conhecimento, mais essa informação para vocês, caso vocês queiram pesquisar receitas de crochê em outros idiomas. Agora, dito tudo isso, vamos lá, vamos aprender a tecer o ponto leque. Vem comigo! Vamos então dar início à aula. Hoje a gente vai aprender sobre o ponto leque, mas antes, como vocês sabem, eu dei uma mudadinha aí no formato, justamente porque as pessoas acabam me mandando depois e-mail perguntando qual é a agulha, qual é o fio que eu tô usando, então cada vez mais eu vou dar todos esses créditos, né? Então, a agulha, vocês já sabem, a Tulip Red, que eu tô usando a 3,25. E este fio lindo, laranja, bem calorzinho da Itália, que eu tô escolhendo para fazer as amostras dessas últimas aulas, é o fio Praia da Baleia, da Rosários 4, que tem na sua composição 78% algodão orgânico e 22% poliamida reciclada. Então, bora lá? Vamos começar a amostra de hoje. Deixa eu já pegar aqui que eu já deixei prontas as 2 primeiras carreiras. Vou dar um zoom na câmera para vocês verem bem de pertinho. Então, como vocês sabem, né, eu inicio com 15 correntinhas, 2 carreiras de pontos baixos. Eu já ensinei vocês a fazerem essa base aqui nas aulas passadas, então não tem segredo. Esta é a base que eu gosto
de fazer sempre que eu vou testar um ponto, sempre que eu vou fazer uma amostra de pontos. Então, é assim também que eu estou fazendo com vocês. Então, agora a gente vai para a terceira carreira, que a gente vai, então, começar a executar o ponto leque. A gente faz uma correntinha para virar, como vocês podem ver. Virei a minha amostra, porque a gente tá trabalhando por enquanto carreiras de idas e vindas. E agora a gente já vai direto na construção desse ponto leque. Então, aqui, hoje, eu não vou fazer nenhum ponto alto aqui no início. Já nesse primeiro... Ops, fugiu aqui a agulha. Já nesse primeiro pontozinho de base aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ponto baixo, já ensinei vocês, não tem nenhum segredo. Laço a agulha, eu vou saltar 2 pontos de base, vou vir no terceiro ponto de base, inserir a agulha e fazer 2 pontos altos no mesmo espaço de base, no mesmo pontozinho de base, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e 2 pontos baixos de novo aqui no mesmo espaço de base da carreira anterior. Vou saltar 2 pontos de base, aqui os 2 pontos de base seguintes, e vir aqui nesse terceiro e fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente tem o primeiro leque formado. Vocês conseguem ver o desenho dele? É lindo esse ponto, ele é muito tradicional. Então, de novo, laço a agulha, eu vou saltar 2 pontos de base e vir aqui no terceiro ponto seguinte e fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Este leque eu vou fazer só com uma correntinha, para vocês verem a diferença entre um e outro, ok? E, de novo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, para a gente finalizar esse leque, o desenho do leque. Ponto alto não tem segredo. Vou saltar 2 pontos de base e fazer aqui um ponto baixo e mais um ponto baixo aqui nesse ponto que sobrou da carreira. Então, aqui, para vocês verem bem a diferença, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando a gente coloca mais correntinhas, o espaço do meio fica mais aberto. Quando a gente coloca menos correntinhas, ele fica mais fechadinho. Então, esses pequenos detalhes de quantidade de pontos vai sempre depender da receita que a gente está trabalhando, do que a gente está buscando, de qual efeito que a gente está buscando nessa peça. Então, tudo isso eu vou ensinando para vocês aos poucos, principalmente depois que a gente começar a tecer amostras inteiras e também peças de crochê. Então, este daqui é o ponto leque, esse é o desenho dele, ok, gente? Então, agora eu vou fazer a carreira seguinte para eu completar esse desenho aqui para vocês verem como que fica. Então, vamos lá, vamos fazer uma correntinha, eu vou virar a amostra, eu vou saltar aqui esse primeiro espaço, tá? De ponto, vou vir aqui nesse espaço seguinte, porque eu quero fazer o leque só aqui no centro para vocês verem. Vou fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo no espaço de uma correntinha, fiz um ponto baixo aqui no espaço de uma correntinha do leque anterior, e aqui eu lacei o fio, vou vir aqui nesse espaço do ponto baixo que está entre um leque e outro. Aqui a gente tem um leque, aqui a gente tem outro leque, e entre eles tem um ponto baixo. Aqui a gente vai construir mais um conjunto de pontos em leque, porque assim a gente fecha este espaço, ok? Então, laçou a agulha, inseriu a agulha aqui nesse espacinho do ponto baixo e faz, então, 2 pontos altos. Vou fazer com 2 correntinhas, que é o que eu gosto mais.
E de novo, 2 pontos baixos, 2 pontos altos no mesmo espaço de ponto baixo da carreira anterior. E aí, esse leque ele fica assim, né? Todo solto. A gente tem que dar o formato dele, fixar ele e a gente vai fazer o ponto baixo aqui nesse espaço de 2 correntinhas do leque da carreira anterior. E assim a gente fecha este leque, este desenho de leque. Vou fazer uma correntinha só para finalizar a carreira e vou saltar aqui, inserir a agulha no primeiro ponto baixo que a gente fez da carreira anterior. Só para a gente finalizar a carreira. Essa daqui é só uma amostra, né? Uma correntinha. Vou cortar o fio. E essa é a construção do ponto leque. Essa daqui é só uma amostra, né, gente? Uma amostra pequena para vocês entenderem como que é a construção desse ponto. Eu adoro esse ponto, ele é muito lindo, ele é muito tradicional no crochê. E assim, para quem tá começando o crochê, pode parecer pouca coisa, uma amostra assim pequena, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Aqui eu tô ensinando vocês apenas como a construir o ponto leque, ok? Agora eu vou mostrar uma peça que eu tenho inteira feita com esse ponto. Então, aqui eu tenho uma blusa, aí sim toda, né? Uma peça inteira trabalhada em ponto leque. Aqui a gola, aqui tem os pontozinhos da gola. Vocês me falam que se vocês quiserem, depois no futuro eu coloco essa peça para ensinar vocês a tecerem se vocês gostarem. Então, tem aqui todo um detalhe do barrado. Essa é uma peça que eu comecei de baixo para cima, ou seja, do barrado em direção à gola. E ela é toda em ponto leque. Então, essa é a textura, o desenho da trama desse ponto que a gente acabou de aprender. E para chegar ao resultado de uma peça dessa, uma peça inteira, a gente tem que começar tecendo amostras, porque a gente precisa entender como se constrói esse ponto, quantos pontos de base a gente precisa, como que fica o desenho dele. Então, para quem está começando, é essencial começar treinando a mão, tecendo pequenas amostras e depois, aos poucos, ir aplicando essas amostras em peças. E assim se dá a evolução nos aprendizados de crochê. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê então na próxima semana. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.